1 Coríntios, capítulo de número 12. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas é muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os membros do corpo, que reputamos serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E o que em nós não são decorosos, tem muito mais decoro, ao passo de que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente seus membros. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente para apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos porventura operadores de milagres? Amém? Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Essa palavra aqui é uma palavra muito conhecida, uma palavra que a maioria dos que estão aqui conhece muito bem. É uma palavra a qual o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto acerca do membro do corpo de Cristo, acerca da igreja, acerca da função verdadeira, real e verdadeira, de como é a igreja, de como a igreja trabalha, como a igreja deve trabalhar, como que a igreja deve proceder. E aqui a palavra do Senhor diz para nós claramente que o apóstolo Paulo ele faz uma comparação do corpo de Cristo, que é a igreja, um organismo vivo, e ele compara o corpo de Cristo, que é a igreja, com um corpo humano, com um corpo nosso carnal. E ele faz essa comparação exatamente para que todos possam entender exatamente a função da igreja sobre a face da terra, como também é a função do corpo carnal, o corpo físico de um ser humano. Quando nós olhamos para o nosso corpo, nós conseguimos perceber com muita facilidade, com muita clareza, que o nosso corpo ele é formado por membros, E cada membro do nosso corpo ele tem uma utilidade, ele tem uma finalidade, ele serve para fazer alguma coisa. Então, quando o apóstolo Paulo ele fez essa comparação exatamente para deixar claro para a igreja que a igreja precisa entender verdadeiramente qual é a sua principal função. E a principal função da igreja é cumprir com a vontade de Deus sobre a face da terra. A maior função da igreja do Senhor sobre a face da terra é exatamente cumprir com o seu chamado, cumprir com o ID do Senhor, E nessa palavra aqui o apóstolo Paulo, ele dá essa direção exatamente para que a igreja entenda que cada membro do corpo, ele tem uma finalidade, e cada membro é diferente, A nossa mão, ela é de um jeito, o nosso pé é de outro, o braço é de uma forma, a perna é de outra, Então cada membro do nosso corpo tem uma função e tem uma característica própria, ela tem um aspecto próprio, exatamente para diferenciar um membro de outro, e é exatamente igual no corpo de Cristo. A palavra do Senhor deixa bem claro para nós que no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, cada membro também é diferente um do outro, e cada um possui seus dons específicos para trabalhar, para fazer a vontade do Senhor, para que a obra do Senhor, para que o corpo do Senhor venha crescer. Quando o apóstolo Paulo deu essa orientação à igreja, ele deixou bem claro que o membro sendo diferente um do outro, ele tem a função também diferente. Por ele ser diferente, ele também tem a função diferente.
Diferente não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, porque aqui um pouco antes, nos versículos anteriores, o apóstolo Paulo está falando para a igreja acerca dos dons espirituais, e ele está dizendo para a igreja que a igreja deve procurar com zelo, com cautela, os melhores dons para que possa então servir a obra do Senhor. E aqui a palavra do Senhor diz para nós também, exatamente que poderia, por exemplo, o nosso corpo inteiro ser um ouvido, poderia o nosso corpo inteiro ser apenas um olho, poderia o nosso corpo inteiro ser apenas um braço? Não, porque ele não faria a função a qual ele foi determinado para fazer. Por isso que o nosso corpo tem os membros separados com suas funções, para que haja um crescimento mútuo do corpo todo. A palavra do Senhor diz para nós que a igreja de Cristo é de igual forma. Não pode ser todo mundo pastor, todo mundo é profeta, todo mundo é apóstolo, todo mundo é missionário, todo mundo é evangelista, ou todo mundo não faz nada, de forma alguma. Cada um Deus colocou no corpo de Cristo para realizar a sua função. Amém? Então a palavra de Deus, quando ela fala dessa forma para nós conseguimos entender perfeitamente dentro da palavra que cada um de nós temos uma função específica dentro da igreja, na obra do Senhor, no corpo de Cristo, né? E quando a nossa função, ela não é feita, ela não é concluída, ela não é praticada da maneira que assim Deus pediu ou fez com que cada um fizesse, acaba ficando uma falta, acaba havendo uma deficiência, né? Acaba havendo uma deficiência. Por exemplo, se eu não tenho uma perna, eu automaticamente vou mancar tendo uma prótese, tendo algo que vai substituir a minha perna. Se eu não colocar uma prótese, eu tenho que andar apoiado em alguma coisa. Se eu não andar apoiado em alguma coisa, eu tenho que andar pulando que nem um saci, né? Então uma coisa é certa, eu preciso de todos os membros que o meu corpo tem a necessidade, e a igreja do Senhor é de igual forma. Então ele precisa de cada um de nós. A palavra do Senhor diz aqui que não é porque é um membro pequeno, porque é um dedinho da mão, seja qualquer coisa assim, que não faz falta. Não é porque é um dedinho da mão que não faz falta. Tira o seu dedinho fora para você ver a falta que ele vai te fazer. Você só vai ver que ele precisa tanto, que você precisa tanto dele, a hora que você não tiver ele. Aí você vai ver, puxa, que falta que faz esse meu dedinho. Então não importa o tamanho, não importa que membro seja, todo membro do corpo de Cristo ele faz falta, porque quando Deus uniu a igreja, ele uniu a igreja para a igreja cumprir com um propósito, e nós estamos aqui exatamente para cumprir com um propósito. Amém? Todo mundo está entendendo? Então a igreja do Senhor, o Senhor Deus nos chamou, não é para recebermos bênção, para recebermos milagre, para recebermos vitória. Deus não nos chamou para recebermos isso, aquilo, aquele outro. Ele nos chamou para nos tirar de uma situação de desgraça que nós vivíamos, para nos colocar em uma posição de glória. Então Ele nos chamou para tirar de uma desgraça, para nos colocar em uma posição de glória. Foi para isso que Deus nos chamou. Dentro deste período, dentro desse percurso de sair da desgraça para chegar ao tempo da glória, nós precisamos caminhar. E nesta caminhada, nós precisamos cumprir com a vontade do Senhor descrita na palavra. Nós precisamos observar para os dons que o Senhor Deus tem colocado nos seus membros, que formam o seu corpo, para que durante esse percurso, durante esta caminhada, nós possamos então chegar na glória, porque é na glória que está a nossa coroa, a nossa vitória, aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera, mas precisamos chegar lá exaltando e glorificando o nome do Senhor. E para mim chegar lá exaltando e glorificando o nome do Senhor, eu preciso cumprir com essas etapas que estão no meio do caminho, da desgraça à glória. Amém, igreja? Todo mundo está entendendo? Então nós precisamos cumprir com isso. E no meio dessa caminhada toda, conforme a gente vai caminhando e a gente vai fazendo conforme a vontade do Senhor, cumprindo com essa palavra, Ele vai nos abençoando. E aí que entra a bênção, o milagre, a vitória, a prosperidade, a cura, a libertação e tudo mais que nós chegamos na casa do Senhor para buscar. Então é bem verdade que nos dias de hoje a igreja do Senhor, ela acaba modificando um pouco, invertendo os valores. A gente vem aqui para buscar a vitória, a bênção e o milagre, mas a gente quer já chegar na glória com tudo isso em mãos, sem passar pelo percurso, né? Sem passar pelo caminho que verdadeiramente vai nos dar aquilo que o Senhor Deus tem preparado para cada um de nós. Igreja, veja bem uma coisa, a palavra do Senhor diz para nós em Efésios capítulo 4, diz assim, capítulo 4, verso 4, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Todos temos uma vocação, que é onde entram os dons que o Senhor Deus tem distribuído ao longo dos anos à sua igreja para cumprir com o seu chamado.
Então todos nós fomos chamados em uma só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e também age por meio de todos e está em todos. Assim diz a palavra. Igreja, a palavra do Senhor diz ainda para nós o verso de número 11: e ele deu uns para apóstolo, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestres. Verso 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então ele está dizendo que cada um cumpre com a tua parte, cada um faz a parte que tem que fazer para que haja a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então cada membro, cada um faz a sua parte, contribui da maneira que Deus chamou, conforme a vocação que cada um tem, para que haja a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos falando do corpo de Cristo, nós não estamos falando de quatro paredes, de uma instituição chamada Fogo do Espírito, Assembleia de Deus, Universal, Batista, Presbiteriana, não. Nós estamos falando do corpo de Cristo, é um corpo orgânico, né? É um corpo orgânico, a vida, ele é vivo, então ele precisa realmente trabalhar para que ele cresça, para que ele possa desenvolver tudo aquilo que Deus colocou para que ele então desenvolva, haja a edificação do corpo de Cristo. Verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Que todo o corpo de Cristo sobre a face da terra, todos os membros, trabalham em conjunto para a edificação do corpo, para que todos sejam como Cristo, para que todos se pareçam com Ele, porque eu só tenho como entrar na glória, eu só tenho como sair da desgraça, caminhar pelo caminho e chegar na glória, no momento em que eu estiver na mesma estatura de Cristo. Quem não está na mesma estatura de Cristo, não entra na glória, não vai fazer parte da glória. É isso que a palavra do Senhor está dizendo para nós aqui, na carta que foi escrita para a igreja que estava em Éfeso. Amém, igreja? E aí a palavra do Senhor diz no verso 14 assim: para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. Então ele está dizendo o quê? Para que membros do corpo de Cristo, como seres que nós estamos aqui sobre a face da terra, que nós não venhamos ser levados por qualquer vento de doutrina, e muito menos por conversa dos homens, que levam à maquinação do erro, né? Por coisas que querem colocar no nosso coração, por coisas que nós ouvimos, por palavras que nós ouvimos, que acabamos deixando cair no nosso coração, e a gente acaba dando ouvido para isso. Muito pelo contrário, ele está dizendo que essas palavras, elas servem apenas para levar a gente à morte, mas antes nós devemos seguir a verdade em amor e crescer na presença do Senhor, olhando para Cristo, que Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então o Senhor da igreja não é o bispo Macedo, o Senhor da igreja não é o bispo Doriandes, o Senhor da igreja não é o pastor fulano A, B, C, D, não, eles não são o Senhor da igreja. O Senhor da igreja é Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, porque a igreja do Senhor sobre a face da terra, ela não tem dono. O dono da igreja do Senhor sobre a face da terra é Cristo. Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Então quando nós estamos fazendo parte da igreja, nós estamos fazendo parte da igreja olhando para Cristo, que é o nosso alvo, para que a gente possa se aperfeiçoar como Ele e chegar à estatura dEle. É isso que Ele espera de nós, como membros que nós somos do seu corpo. E aí a palavra do Senhor diz para nós que, olhando para Ele, que é o cabeça, que é Cristo, do qual o corpo inteiro, não está dizendo de alguns membros do corpo, está dizendo o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa operação de cada parte, a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo isso e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então aqui ele está dizendo para nós o quê? Que nós precisamos andar segundo a Cristo, ouvindo a palavra de Cristo, não a palavra dos homens. Amém, igreja? É assim que cresce, é assim que é ajustado. Então a palavra está dizendo exatamente isso, que nós precisamos estar separado, ter a nossa vida separada para Deus, porque é isso que Deus espera de nós.
Porque se a gente for dar ouvido para a ignorância que há nos homens e para a dureza que há no coração dos homens, a gente deixa de ser membro do corpo de Cristo, e aí a gente passa a ser membro de uma instituição, apenas de uma igreja física, mundana. E nós não podemos ser membros de uma igreja física e mundana, nós temos que ser membros da igreja de Cristo, da igreja do Senhor, porque senão a nossa caminhada da desgraça à glória, ela vai ser interrompida em qualquer momento da caminhada.